Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para um encontro super especial, porque afinal de contas, todo domingo é sempre um dia muito especial. Mas para todos nós que fazemos acompanhamento, análises da vida política, econômica, social aqui no Brasil, muitas vezes a gente acaba deixando o domingo ser apenas mais um dia de análises também. A gente fica se ocupando com os principais fatos do cotidiano e muitas vezes nós perdemos o contato ou simplesmente não abordamos as questões de fundo. É como se todos nós aqui fôssemos analistas de uma grande novela chamada Vida e fizéssemos análises por partes, né? Todo dia a gente fizesse análise do capítulo, das cenas que nós vimos e a interpretação dos atores e acabássemos por nos afastar da trama, de quem são os atores, quais são as características, o que pensa o autor, se já houve alguma história parecida, porque quando a gente começa a interpretar todas essas situações, a gente consegue projetar qual será o final possível, né, desse filme ou dessa novela. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas situações que estão relacionadas com alguns fatos específicos, mas que servem também como um grande alerta para que a gente consiga compreender melhor essa grande novela. Vou trazer alguns fatos aqui muito marcantes que se deram ontem e que provocaram centenas, aliás, milhares de comentários aqui no nosso Portal do José, em razão especificamente de um comportamento da ex-primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro. O do marido dela a gente nem precisa falar muito, né? Mas o que causou mais inquietação e muitas revoltas foi o comportamento dessa pessoa. Bom, vou conversar com vocês especificamente sobre o que está acontecendo, o que tem a ver esse comportamento dela com o mundo político e que afeta as nossas vidas, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Gente, eu estava pensando aqui, né, como abordar algumas questões aqui com vocês, diante de tantas emoções que cercam o tema de uma maneira geral. E aí eu me flagrei aqui com uma situação imaginária, conversando com a senhora Michele, a minha entrevistada imaginária. No mundo, né, existe um fenômeno onde muitas crianças elas criam o amigo imaginário. Esse é um fenômeno mais comum do que a gente pode imaginar, já que estamos falando imaginários, né, situações imaginárias. Pelo menos 25% das crianças no mundo inteiro criam o seu amigo imaginário. Isso não é problema nenhum, isso desperta a inventividade, a imaginação, a criatividade da criança. Isso só passa a ser um problema quando a criança deixa de fazer alguma coisa em função desse amigo imaginário, aí complica. Bom, mas aí, fazendo esse parênteses, né, eu me imaginei conversando com a senhora Michele, né, que já imaginando essa situação, já foi uma situação, um pensamento complicado, porque uma coisa é você conversar com alguém que você sabe ali que está desprendido, às vezes você não conhece a pessoa, a conversa vai servir para você ter algumas bases de quem é a pessoa, como ela pensa, se existe alguma chance, né, de você prosseguir com a conversa ou dali surgir alguma coisa, né? Mas quando a gente vê uma pessoa que já fez tantas coisas equivocadas e realizou tantos atos que nós não seríamos capazes de realizar, a gente fica já com um problema para começar a conversa, né? Eu tenho certeza absoluta que eu convidando você para se imaginar contando mentiras em série para uma pessoa, você vai ter dificuldade. Até você vai ter dificuldade de imaginar uma mentira que você pudesse contar para alguém. E imaginar muitas mentiras para contar para várias pessoas. E imaginar mentiras que causam reações importantes na vida das pessoas. Então, é difícil para a gente imaginar isso. Então, quando a gente vê alguém materializando esse comportamento, isso de fato cria muita revolta, né? Eu fiz uma série de anotações, eu fiquei 40 minutos vendo o discurso da senhora Michele ontem. Do Bolsonaro eu nem vou falar, mas da Michele, que é mais importante, que tem a ver com uma série de histórias aqui que nos ajudam a compreender melhor, como eu disse para vocês, essa novela. Ela ontem foi um evento do PL Mulher, que
o partido, o PL, está fazendo, né, direto, e colocou ela ali para ser uma pessoa para angariar cada vez mais adesões para o partido no campo feminino. E ela está ganhando um salário gigantesco, que ela nunca tinha ganhado na vida dela. Como primeira-dama, ela não ganhava salário, né? Ela vivia de outras coisas, começou a ter empreendedorismos no mundo cosmético, começou a vender coisas, começou a ganhar grana, deve ter entrado uma grana boa ali, no meio dessa história. Mas formalmente, regularmente, ela passou a ganhar R$41 mil quando o PL começou a patrocinar esse dinheirinho para ela. Sem falar que todas as despesas dela, né, nesses deslocamentos, tudo que é feito pelo partido é garantido com dinheiro do povo brasileiro, né, porque na verdade é o fundo partidário. Pois bem, então ela está fazendo isso e está atraindo muitas pessoas, sempre com convocações vindas pelo mundo religioso. A igreja que coordenou ontem o evento do PL, ou que ajudou a organizar, é comandada por um pastor evangélico que durante a ditadura foi denunciado pelo grupo Tortura Nunca Mais como um torturador. Ele era um ex-policial, virou pastor. Durante as pregações ele dizia que a vida dele foi cheia de erros, né? Ele fez coisas muito pesadas, o que confirma bastante o fato dele ter sido acusado como torturador, não à toa, né? Bom, mas esse é o pano de fundo. E aí ela fez os proselitismos dela ali, contando a história dela com Bolsonaro, enfim. Muitas coisas são, de certo modo, inofensivas, mas elas também ajudam a desenhar o cenário, humanizando a pessoa dela, para que aquilo que ela passou a dizer na sequência tivesse mais credibilidade. Aí a coisa pega, né? Ela se apresenta como uma mulher comum, conheceu o Bolsonaro e tal. Tem algumas coisas, né? Como eu falei com vocês no Amigo Imaginário, na minha conversa imaginária com ela, eu perguntaria: mas senhora Michele, se a senhora tem essa conexão afetiva tão grande com o Bolsonaro, por que vocês casaram em separação total de bens e isso até hoje não foi modificado? Como é que funciona essa história? Ele casou com a senhora e ele impôs ali um regime claramente com uma preocupação patrimonial. Isso já denotava que ele queria proximidade, mas ele tinha uma preocupação, uma desconfiança em relação ao seu caráter, ao seu comportamento, o que a senhora faria com ele no caso de uma desavença, né? Então, uma coisa assim, já que... por que isso aconteceu, né? Aí, caminhando aqui nos assuntos mais específicos, a senhora Michele disse que, afirmou, né, que mulheres estão perdendo o Bolsa Família para que o dinheiro seja utilizado em viagens de luxo do presidente Lula com a Janja, né? Senhora Michele, a senhora foi primeira-dama, a senhora sabe como é que funcionam as coisas, a senhora pelo menos teve uma noção. Como é que a senhora diz que foi retirado dinheiro de mães do Bolsa Família? E mais do que isso, né? Foi tirado dinheiro de mães por maldade? Isso aconteceu de fato? O governo simplesmente que está aí falou: olha, vou penalizar algumas mães aqui só de sacanagem. Ou o que aconteceu de fato foram cadastros que foram multiplicados em período eleitoral, beneficiando pessoas que não eram para estar no programa. E é claro que ela tem consciência disso, ou claro que a senhora tem consciência disso. Então por que a senhora conta essa mentira assim, tão descaradamente, senhora Michele? E aí vai dizendo que passou por várias crises o governo e deixou o caixa cheio, né? Mas deixou o caixa cheio, dona Michele, porque no último ano do governo do seu marido, se a gente puder chamar de governo, uma série de pagamentos não foram feitos. Se você não pagar as contas do mês de dezembro, do mês de novembro na sua casa, no final do mês sobra dinheiro. Você pode dizer: olha, sobrou muito dinheiro, mas você não pagou a conta da água, não pagou a conta de luz. Ele não pagou programas sociais, a farmácia popular ficou sem dinheiro, ficou gente sem comprar remédio. Então, e a senhora sabe disso, né? Mas aí vai continuar a fazer. Eu fico pensando o seguinte: o constrangimento que a gente sente, né? Porque a gente sabe que a pessoa está contando mentira. E aí vem o seguinte: o discurso, de um modo geral, feito pela senhora Michele, não tem características de discursos políticos tradicionais. Não se fala educação, saúde, saneamento básico, habitação, enfim. E aí me chamou a atenção algumas questões. O público que está assistindo esse tipo de palestra, de fato não tem essa percepção
da importância da educação, da saúde, do saneamento básico, do transporte, do emprego, porque são pautas normalmente que são colocadas para a resolução de problemas de natureza sociais, né? E aquelas pessoas que estavam ali, elas foram bombardeadas por uma chuva de pânico, né? De mentiras que causam pânico e causam medo. E esse medo, ele visa mobilizar essas pessoas para evitar o mal que elas estão sendo alertadas ali, que está em curso. E mal esse, ou males esses, que são todos eles mentirosos, né? Como por exemplo que ela disse aqui, vamos macetar, porque é o futuro das nossas crianças que está em jogo. Não queríamos saber de política e o mal tomou conta. Então, quer dizer, ela diz que o que está em curso ali são ameaças às nossas crianças. Aí você olha no olhar das pessoas que estão ali, as pessoas ficam petrificadas, né? E vamos macetar essa gente que é a favor do aborto, vamos macetar a legalização das drogas, a ideologia de gênero dessa gente do mal. E a pessoa está assistindo e fala assim, realmente o negócio tá pesado, né? Tudo aquilo que o inimigo e que essa esquerda maldita quer implementar no Brasil, que é o mal. Pessoal, olha só, não tem nada no campo concreto, né? Nada de saúde, nada de educação, nada como é que você melhora a sua vida, não. É só o medo, o pânico. E aí prossegue, né? Falando sempre críticas ao governo, que gastou 16 milhões em aluguel de carros e que o persona não grata, aí já fazendo advertência, né, sobre uma nomenclatura que o Lula ganhou do governo de Israel. Ele faz misoginia e persegue igrejas, apoia quem persegue igrejas, que expulsa freiras, que mata a mulher e abre a barriga e tira bebês, estupra bebês e mata bebês. Nós vamos lutar contra o mal. Gente, isso que deixa a gente muito revoltado, né? Senhora Michele, a senhora acha mesmo isso? Que as pessoas aqui no Brasil, o governo brasileiro, a figura do presidente Lula, ele apoia isso, que se faça essas coisas todas, que nós aqui, que estamos no campo progressista, nós que nos colocamos no humanismo, que nos preocupamos com as pessoas, nós estamos de fato apoiando esse tipo de situação? Pois bem, e que o seu filho não é do Estado, quem cuida do seu filho é você. Vem cá, mas quem é que está advogando a tese que a criança não pertence aos seus pais e sim ao Estado? O que acontece, senhora Michele, é que o Estado tem a obrigação de cuidar das crianças independentemente dos descuidos que os pais eventualmente possam ter com uma criança. A criança pode sofrer maltrato, a criança pode ter abandono, a criança pode sofrer de violência doméstica, pode sofrer de violência sexual. E aí o Estado é que aparece para suprir exatamente as deficiências ou simplesmente as violências. Então, é um discurso muito despolitizador que aproveita, né, dessa falta de politização na sociedade. Porque como nós temos um processo longo de deseducação e de estigmatização da política, chega um vigarista fazendo uma série de discursos de medo, de pânico, isso muitas pessoas embarcam, né? E que o lado que prega o amor é o lado que mata, que fere as emoções do seu filho. Gente, nós que temos esse sentimento de solidariedade, somos nós que matamos alguém? Nós que queremos destruir as famílias, destruir crianças? Então, gente, é um negócio muito complicado, né? E que nenhuma mãe quer perder seu filho para o crime. Mais um medo, né? Que nós aqui... Senhora Michele, a senhora acha que nós queremos levar os jovens nossos para o crime? Nós queremos fazer com que isso seja uma coisa normal? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito complicado, né? Que no governo Lula aumentou o feminicídio. Então, ela fazendo associação que entrou o governo Lula, então os homens começaram a matar mais mulheres. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? São, assim, muitos absurdos, né? E que não compactuamos com a fala de Lula sobre Israel. Porque nós amamos Israel. No Salmo 22 diz que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados e aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Gente, senhora Michele, a senhora acha que isso que a senhora está dizendo tem algum sentido? Uma fala política preocupada com o genocídio que está acontecendo em Gaza, isso significa que Israel está sendo amaldiçoado e, portanto, nós seremos amaldiçoados? Gente,
É um negócio aí, sem falar nas coisas absurdas, né? Levou uma pessoa que tinha uma doença grave lá para fazer discurso no palco, aí levou também, mostrou uma série de imagens lá nos telões, sempre para comover pessoas, né? Então, essa confusão mental toda que é jogada aí acaba mobilizando, né? Então, mobilizando essas pessoas. Daí a importância da gente decifrar o que está acontecendo e estabelecer uma série de estratégias para lidar com essas questões. Ontem, só para finalizar aqui, eu recebi uma série de mensagens do ministro Paulo Pimenta, com várias iniciativas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem coisas muito interessantes e eu vou falar sobre elas ao longo da semana, como ferramentas estão sendo construídas aí para enfrentar esse tipo de patifaria, né? Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui e mais tarde a gente se vê. Obrigado por vocês estarem aqui. Até lá. Tchau.